Aleluia! Boa tarde, povo de Deus, graça e paz, o nosso Senhor e Salvador para todos. Amém? Eu estava olhando aqui minha Bíblia velhinha, que é na linguagem de hoje, né? A minha primeira Bíblia. E aqui tem Eclesiastes, no capítulo 11, fala sobre os conselhos para os jovens. E eu não vi nenhuma palavra melhor nessa tarde para falarmos, né? Para papearmos e colocarmos o nosso coração e principalmente em prática aquilo que ouvimos, né? Então no versículo 9 diz assim, ó: Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre-se de uma coisa: Deus o julgará por tudo que você fizer. Não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. Lembre-se do seu Criador enquanto você ainda for jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: nem tenho mais prazer na vida. Lembre-se dele antes que chegue o tempo em que você achará a luz do sol, da lua e das estrelas perder o brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então, os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir um moinho moendo ou uma música tocando. E levantará cedo, quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos e até até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra. Quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça, quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que nos deu. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. Eu quero dizer nessa tarde que muitas vezes nós já estamos assim, né, com 40, 50 anos, né, e dizemos assim: eu já passei dessa juventude, já passei da mocidade, mas não, né? O Espírito Santo vem nos renovar todos os dias, né? Eu ainda já estou com 3,5, mas até agora o Senhor, eu peço a Deus que coloque em mim um coração como de Caleb, né? Que não venhamos a envelhecer, mas nos dê um coração de jovem para todo sempre. Então esse conselho nessa tarde é para os jovens, para os moços, que fala aqui em Eclesiastes. Eu gosto muito dessa tradução da linguagem de hoje, porque é uma tradução mais fácil, né, de se entender as coisas. E aqui já está dizendo tudo de uma forma bem clara, que os jovens devem aproveitar a mocidade, né, enquanto é moço, e que essa mocidade ele pode fazer tudo, mas saiba no seu coração que vai ter o dia do acerto de contas, porque tudo que fazemos aqui está sendo gravado na eternidade. Tudo que fazemos, tudo que falamos, tudo que pensamos, é tudo gravado na eternidade, né? Então, desde já que o Senhor perdoe os nossos pecados, porque somos pecadores, né? Então, que o Senhor venha purificar os nossos
os nossos lábios, assim como fez o de Isaías, que venha purificar também os nossos olhos, assim como fez em Paulo, né? Tirou todas as escamas do maligno, todas as escamas do engano, que o Senhor venha nos falar como numa chama ardente, numa figueira ali, né? Numa sarça ardente que não se consome, que não se consumia, era fogo que não se consumia. E hoje é a palavra de Deus, né? Meu pastor, ele pregou essa semana sobre isso. Que nós temos também que pedir a Deus para sermos como Moisés, né? Tirarmos ali o sapato, em outras traduções as sandálias, e colocarmos o nosso pé sobre a terra. Isso significa que temos que andar no sobrenatural de Deus, né? Assim, pedirmos a Deus que visite o nosso coração, tirando o coração de pedra, tirando toda a ilusão desse mundo, porque muitos jovens dizem assim, eu sou jovem, eu vou fazer tudo porque eu posso, mas tudo isso é ilusão, é ilusão, é ilusão. Como disse o sábio Salomão, que também escreveu o livro de Eclesiastes, né? Deus é maravilhoso. Eu quero dizer que Deus é maravilhoso, jovem, nós somos jovens ainda, né? Mas tudo que fazemos, nós temos que dar conta a Deus, e tudo que fazemos, falamos, pensamos ou agimos, que o Senhor é maravilhoso, que Deus coloque cada vez mais a jovialidade dentro do nosso coração, que nos dê esperança, que nos dê pureza no nosso coração, porque vemos, e principalmente eu oro nessa hora pelos jovens, né? Porque são tão assediados pelo demônio. Então eu oro em nome de Jesus Cristo, que essa geração seja uma geração de jovens cheios do Espírito Santo, que sabendo disso, que tudo vai acontecer, que tudo o que está acontecendo aqui hoje, nós vamos dar conta. Mas principalmente não vamos deixar o nosso coração entristecer, como Caleb pediu, né? E que assim o Senhor possa realizar no nosso meio. Mas o que eu venho frisar aqui é no versículo 9, no versículo 10, que diz, a parte B, que diz, lembre-se do seu Criador enquanto você é jovem. Antes que venham os dias maus e chegam os anos em que você dirá que não tenho prazer na vida. Lembre-se dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol e da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora, né? Porque a palavra lá no Salmo 90 diz que nós vivemos até o quê? Até os 70 anos com a vida plena, uma saúde plena. E depois disso, dos 70, vem só cansaço e fadiga. Então vamos lembrar do nosso Deus enquanto nós somos jovens, né? Que possamos trabalhar para o reino, porque com certeza você tem um vizinho, você tem uma vizinha, você tem um primo, você tem um irmão que se espelha em você. Então, que nós sejamos, eu digo por mim, porque eu me incluo também na classe dos jovens, né? Da mocidade, pois nós somos jovens hoje, temos que nos gastar, né? Para o reino de Deus. Então, olha, você pode rir, você pode pular, não é porque você é de Deus, não é porque você é cheio do Espírito Santo, que você vai ser um jovem triste. Você vai rir, você vai pular, entendeu? Você vai conversar, pois a alegria do Senhor é a nossa força, porque muitos pensam que se converter, ser cristão, eu vou ficar triste, eu vou ser mané agora. E não é assim, não. Eu vou ser piegas. E não é assim, né? Então vamos lembrar do nosso Criador, enquanto somos jovens. Você que é jovem aí, jovem, lembra do teu Criador enquanto vem os dias da fadiga, porque tudo você pode fazer hoje. Mas quando colocamos Deus, Ele ilumina os nossos olhos e diz assim, olha, o Espírito Santo que nos dirige. Vá para esse lado, vá para esse, não faça isso, não faça aquilo. E Ele nos protege. E ainda vai te dar uma coroa, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja firme. Como diz o meu pastor, fica firme, irmão. Fica firme, irmã.
nós temos que fazer isso, ficar firme. Então, jovem, ouça o que o Espírito Santo está dizendo nesse momento no teu coração e seja cheio. Deixa Deus te usar nesse tempo, deixa Deus te usar na tua casa, na tua igreja, na tua escola, onde quer que você esteja. Permita, lembra do teu Criador no tempo da tua mocidade. Amém? Fica na paz do Senhor, jovem! Jovem, velhos, todos, né? Temos que lembrar do nosso Criador. Amém? Paz do Senhor para todos em nome de Jesus. Aleluia.